Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Assistam por favor aqui em cima os outros vídeos, meio a continuação um do outro, então a gente não vai entender de política nunca, tá bom? 30 segundos aí sai o barulho do ar-condicionado. Então vamos falar aí sobre o que aconteceu com o Papa, que eu tentei falar no finzinho, no último minuto do outro vídeo. Vou colocar aqui em cima. Aquele vídeo que eu fiz agora é importantíssimo, se você quer aprender sobre política. Aquele vídeo anterior que eu fiz ali é essencial para o entendimento da política. Aquilo ali é política que eu ensinei. É isso aí que a gente fica falando em rede social, isso não tem nada a ver com política, tá bom? Isso é blá 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 blá, é fofoca, fofocalizando. Então, notícia do que está fazendo a politicaiada lá em Brasília, isso aí não é política não. Bom, vamos falar então. Esse Papa aí, eu estava falando no outro vídeo o seguinte. Esse Papa... Eu tenho um vídeo aqui, tem 350 mil visualizações sobre o Papa Anticristo. Então, assim, eu expliquei no outro vídeo. A gente pode falar do Papa, mas não pode falar do Chico Xavier. Se eu falar de Macedo, se eu falar de outro Papa, do Chapeludo, do não sei de quem, aí todo mundo fica bravo. Então, assim, não é mais fácil a gente aceitar que a gente tem a religião e que essas pessoas, que são às vezes esses líderes, eles cometem erros. Grudou a minha bolinha aqui, deixa eu separar aqui. Essa globo terrestre tem um motivo para estar aqui, tá bom? A gente vai falar mais sobre isso. Eu gosto que ela fica flutuando assim. Então assim, pessoal, é mais fácil a gente amadurecer do que a gente continuar se comportando como crianças. Se a gente se comportar como criança, nós não vamos entender política nunca, nunca nessa vida, tá bom? Então é essencial para a gente entender de política, ajudar o Brasil, ajudar o Bolsonaro e acabar com o PT, acabar com o comunismo, salvar a família, é imprescindível que a gente amadureça intelectualmente. Amadurecer intelectualmente é aceitar, que eu falei no outro vídeo, que o Chico Xavier seria preso, executado como um terrorista comunista no Brasil. Tem que amadurecer. Né? Busquem, se informem, mas não vai se informar. Eu ouvi no livro, lendo o livro de espírita, né? Perguntar para um cara que é espírita, vai se informar, e não vai perguntar para quem é católico cristão, vai se informar sobre o que é cada doutrina, sobre como a doutrina espírita atacou e ataca o cristianismo, destruiu a identidade, ajudou a destruir a identidade do país, tá bom? Isso não é um ataque à doutrina espírita. Não é. Tem nada a ver. Nós respeitamos todas. Muito pelo contrário. Falo aqui o tempo todo. Cada um tem que ser respeitado na fé que escolher. Mas quando uma doutrina religiosa ataca a outra, aí ela não pode ser mais respeitada. Ok? Então o espírita tem que ser feliz como espírita e parar de atacar o cristianismo. Dizer que Jesus Cristo não é Deus. Esse é um ataque exatamente igual ao ataque dos Portas dos Fundos. Exatamente o mesmo ataque. O que o Porta dos Fundos fez hoje, chamando Jesus de gay, lá, não sei o quê, é o mesmo que o Chico Xavier fez ao dizer que Jesus Cristo não é Deus. Absolutamente a mesma coisa. Não tem diferença. Tá bom? Não tem diferença. Então, seja feliz com a sua religião, mas espírita é espírita, cristão é cristão, porque Jesus Cristo é o Deus cristão e acabou a conversa aqui. Vou tentar seguir adiante aí, não vou mais tocar nesse assunto, mas se não entender isso, não vai aprender política nunca, vai continuar vomitando porcaria, e aí não adianta falar que quer apoiar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro sabe essas coisas. Por isso que ele faz o que faz, e é por isso que quando ele faz lá, todo mundo fica que nem louco aqui atrás, vamos aposentar com R$400, o mundo vai acabar com o emprego de psicólogo, e começa. E começa e ninguém sabe por quê. Mas ele sabe o que ele está fazendo, do jeito que eu sei, por isso que eu estou ensinando aqui. Estou tentando botar vocês dentro da cabeça do Bolsonaro. É isso que eu tento fazer aqui. É exatamente essa a definição do nosso canal. Botar vocês lá dentro da cabeça do Bolsonaro. Porque é isso que ele pensa, é o que o Olavo de Carvalho pensa. Então eu estava explicando, tem uma série na Netflix, de uma evangélica veio falar que não é um absurdo, e é verdade. Chama Lúcifer. Eu assisti, é bonitinha a série, boa, assim, é divertida. Pega um galã, um puta de um galã, cara bonitão, o chique dele, tudo da melhor marca, né? Aquele carro que custa $1 milhão lá, e aquelas festas, só mansões, né? E ele saiu do inferno e está de férias. E aí ele vai curtir a vida, aí ele pega uma policial linda, maravilhosa, fica amiga dele, é uma gata.
e aí fica amiga, e aí ele fica bonzinho, ele fica com dó dela, parece que ele é um anjo mesmo, não é mais o anjo que caiu, o Lúcifer, né? Bom, enfim, como diversão, não tem problema, é que nem o Halloween, é que nem, não tem problema nenhum, é outra coisa que toda hora eles falam que não pode, não sei o quê. É só uma festinha, é só uma brincadeira. Ninguém vai mudar de opinião por causa dessas coisas. Não é acreditar que o diabo é bonzinho, né? E o diabo, segundo a nossa crença, se a gente acredita muito em Deus, e o Bolsonaro acredita, é por isso que ele faz as coisas que ele faz, a gente acredita em Deus, acredita no demônio. E o demônio, a principal arma dele é essa, fingir que ele é um cara legal, bom. Qual é o cara mais legal do mundo, independente da sua religião? Justamente por ser a maior religião do mundo. O cara, teoricamente, que seria o cara mais legal do mundo, que o último, inclusive, o penúltimo virou santo, né, para os católicos e os cristãos, é o Papa. Quando você tem um Papa que nem esse anticristo, tá na cara que o demônio tomou ali a forma do Papa e tá fazendo o que o demônio faz. Ele veste aquele traje de uma pessoa bonita, bacana, legal. Nós já vimos isso aqui no Brasil. Tem um demônio desse também, que é cachaceiro aí. Né? A gente conhece bem esse negócio. Então é isso, ele adota várias formas. E adotou a forma do cara mais legal do mundo. É um santo inquestionável, o Papa, não é? Mesmo para as outras religiões, muitas respeitam, né? E aí, o demônio põe a batina lá do Papa e esconde o rabo, né? Tem aquele rabão de pontudo assim, e esconde o rabo ali. E aí tá andando lá no meio do povo. Ontem eu vi alguns querendo defender, não tem defesa aquilo lá não, pessoal. Aquilo ali chama ato falho, eu vou explicar o que é. Aí quando ele sai assim, a moça puxa ele pela manga. À medida que puxa ele pela manga assim, aparece o rabo do demônio. E é um rabo virtual, né? Não é um rabo físico ali que vai aparecer a pontinha do rabo vermelho dele. Mas ali o demônio mostrou as garras, mostrou os dentes dele. Ele virou louco. Vocês imaginam de verdade os cristãos? Não é espírita não. Espírita é espírita, cristão é cristão. Cristão, que acredita que Jesus Cristo é Deus. Vocês acreditam que o seu Deus, Jesus Cristo, que andou na terra aqui entre nós, que deu a vida para você ter uma única vida após a morte, esse é o cristianismo, não tem reencarnação, é uma única vida após a morte. Estou falando agora com os cristãos, não com espíritas, nem com os judeus, nem com ninguém. Você acredita que o seu Deus, esse Jesus Cristo que a gente conhece, que nos ensinou a rezar lá o Pai Nosso, esse Jesus Cristo teria aquela cara de ódio ali, por uma mulher simplesmente puxou ele pela manga? Ele podia ter parado, na hora que ela puxou, né? Deixa eu ver, oi, o que é? Pois não, né? Mas não, ele tirou ali, com aquela... Aquilo você só faz quando você está com muita raiva daquilo ali, raiva das pessoas. Eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas eu jamais trataria alguém que está ali para me ver, que gosta de mim, de um jeito daquele. E ele só tratou porque ele passou assim, dando a mão para essa aqui, deu a mão para essa aqui, deu a mão para essa aqui, e aí tinha mais um monte de gente aqui, aí ele simplesmente deu a mão para essa aqui e virou as costas. E saiu assim. Ele não teve o capricho de fazer assim, se afastou, não vai dar para dar tchau para todo mundo. Só, tchau, 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 e se afastou. Ele deu aqui, cumprimentou, assim, saiu, simplesmente não olhou na próxima que estava do lado dele. Aí ela puxou ele. Aí na hora que puxou, o rabo do demônio apareceu. Por quê? Tem um cientista para as pessoas, depois os psicanalistas aí, os psicólogos aí, eles podem explicar melhor para você, tem um monte aqui comigo, aqui no canal, tá bom? Para o pessoal simples entender. Um cientista chamado Freud dividiu a nossa mente humana, que ele chamou de psique, em 3 partes: ego, superego e id. O id, atrás do cérebro, guardadinho, é aquelas coisas que ficam na caixinha, que você já nasce com aquilo. Os mais básicos instintos do ser humano estão ali guardados, né? E aquilo lá é o que você gosta, as coisas que você mais assim te deixam doido, né? Você quer fazer, e aí você quer de todo jeito. Esse é o id. Fica lá guardado, na caixa, correntado com chave. Porque se abrir aquilo lá e soltar, todo mundo sairia por aí fazendo o que quer, matando todo mundo. Né? Porque ali são os instintos mais primitivos, o id. Certo? As coisas que a gente mais gosta, as coisas que a gente mais detesta. Aí,
Para controlar isso, a gente tem um negócio na mente que chama ego. É o ego que controla o que está guardado lá no porão. É o ego que diz, não, deixa aqui, não quero matar o desgraçado, mas deixa, porque eu sou um ser humano, educado. O psicopata, por exemplo, não tem isso. É por isso que ele pensa que ele mata as pessoas, faz o que faz, o sociopata que nem o Lula, e ele acha que ele está fazendo a coisa certa. Porque é uma deficiência que o cara tem no cérebro, na mente. Certo? No momento que você está ali de muita confusão, de muita aflição, cansado, sem dormir, às vezes agitado, com muita raiva, às vezes o ego não consegue controlar os cachorros lá atrás, que estão no id. Nesse momento aparece o rabo do capeta, do demônio aí, do Lúcifer, entendeu? É nesse momento que essa barreira, como se você ficasse segurando uma multidão assim, de repente passou uma mulher bonita pelada lá atrás, você falou, né? Aí passou um monte de gente embaixo aqui e saiu correndo. Então, isso foi o que aconteceu com o Papa. Ele estava ali com o saco cheio, que ele odeia seres humanos, porque como todo comunista, o objetivo do comunista é exterminar seres humanos. Ele é um inimigo de Deus, um inimigo da Igreja Católica. Tem vídeo meu explicando a origem dele, desde que ele era jovenzinho, que ele era comunista, tá bom? Antes que alguém venha de novo falar, um católico falar, é o católico enchendo meu saco, é o espírita enchendo meu saco, o evangélico, não, aliás, os evangélicos são os que menos enchem o saco aqui. Porque também nunca fiquei falando aqui dos coisas aí, mas porque não tem sentido falar. Eles estão aí apoiando o governo, estão ajudando a construir um país melhor. Já fizeram porcaria lá atrás dos evangélicos. Apoiaram Lula a vida inteira. Evangélicos que falam de Deus apoiando um ateu inimigo de Deus. Né? Então eu sempre falo, quando tem que falar a gente fala. Então a gente comete erro, do jeito que eu expliquei do Chico Xavier. Ele seria julgado como um terrorista comunista. Se a gente tivesse as leis da Ucrânia aqui da Polônia, ele seria executado como terrorista, porque nada atacou a Igreja Católica, o cristianismo, como Chico Xavier fez, a não ser o comunismo. Então o que o Papa faz é isso, é esse comunista que odeia a gente, odeia seres humanos, e naquele momento o ego não consegue. Aí tem o superego. O superego é aquilo que você adquire quando você vive em sociedade, tudo que você aprende durante a sua vida. Então o ego e o superego fazem você ser o que você é. E o id fica lá. Então, quando aquele cara que às vezes perde a cabeça e faz uma coisa assim, é porque o seu ego, o seu consciente, não conseguiu controlar o seu subconsciente. Tá bom? Então, ali o que aconteceu foi isso. Foi o subconsciente do Papa passando à frente. E isso acontece num momento, às vezes, de estresse. Tá bom? Deu para entender aí, ó, pessoa amada? Ela está ali hoje ocupada. Certo? Então o Papa é comunista desde jovem, ele foi quase preso como terrorista na Argentina, os amigos deles foram presos, executados, mortos, porque eram terroristas comunistas, eles tomaram o poder. Isso não tem nada a ver com a fé católica, com a fé cristã, ele é um maldito inimigo de Deus, um demônio que assumiu a forma o outono de São Pedro, que é o sucessor do Jesus Cristo. Do jeito que eu falar do Chico Xavier, não tem nada a ver com a fé espírita. Absolutamente nada a ver. Se você não sabe separar o seu ídolo que você construiu, você acha que esse Papa é a coisa mais maravilhosa do mundo, é porque você é uma besta, e se você pensa o mesmo do Chico Xavier, é porque é outra besta. Tem as virtudes dele, sim, como eu disse. Porque, ao contrário desse Papa, o Chico Xavier não era esse mau caráter que esse Papa. Esse Papa, ele sabe o que ele está fazendo. Ele é um sociopata. Ele é um assassino, esse Papa. Né? Ele sabe, ele tem consciência, igualzinho ao Lula. Ele conhece a doutrina comunista. O Chico Xavier era só um ignorante, analfabeto. Não sabia nada e foi usado pela grande mídia comunista para destruir, iniciar o processo de destruição do cristianismo no Brasil. Ok? Então, entendeu, pessoal? Tem o subconsciente que fica guardadinho, escondidinho, e você controla ele para não matar o seu chefe, para não dar um tiro no teu amigo no futebol, enfim, assim, tá bom? É o que faz você ser a pessoa que você é. Quando a pessoa tem um ego, às vezes, muito maior do que deveria ser, começa a escapar as porcarias que estão guardadas no porão, e acontece o que aconteceu com o Papa. Então aquilo lá foi só a maldade dele transbordando.
Exatamente isso. Não tem outra explicação, não tem outra desculpa. Ele não é uma boa pessoa, ele é um crápula, um mau caráter, um assassino, um genocida, que é isso que é todo comunista socialista como ele, tá bom? Então lembra-se que socialismo e comunismo é a mesma coisa, por favor. Tá bom? Eu vou encerrar por aqui, porque é um vídeo curto e assim fica fácil de entender, mas é essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Assistam os vídeos anteriores. O vídeo anterior é importantíssimo, tá bom? E nos outros dois anteriores, são dois vídeos, que um terminou no meio do caminho, eu expliquei qual é a diferença de você falar de religião no aspecto político e no aspecto filosófico, espiritual. Religião não se discute o aspecto espiritual, mas o aspecto político da religião, como ela influencia nas vidas da gente, deve se discutir. É por isso que a gente não entende o que o Bolsonaro faz. O objetivo do canal é ajudar o Bolsonaro a ficar no poder e eliminar o comunismo do Brasil. Então, nós só vamos fazer isso quando a gente entender o que acontece de fato contra o que ele luta. Ele luta o quê? Contra a doutrina comunista que ameaça destruir o que as religiões cristãs construíram. Tá bom? E com a ajuda de algumas outras também, agora que não são cristãs, como os espíritas, como os testemunhas de Jeová, como as religiões africanas, também ajudaram a construir o Brasil, tem a participação. Então o comunismo é inimigo de todas as religiões, porque, de maneira geral, as religiões pregam o quê? De maneira geral, não o islamismo, essas porcarias, né? Mas o judaísmo prega o quê? A igualdade, né? Entre as pessoas, direitos, liberdades para todos, tá bom? E é o comunismo do Lula que quer tirar isso. Então, isso é política. Por isso que nós somos um canal aqui que ensina ciência política, tá bom? O que vocês ouvem por aí de notícia, de STF, de Toffoli, de Gilmar, que vocês pensam que é política, não tem absolutamente nada a ver com política. Isso aí é focalizando da política, ok? Namastê, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Nos outros eu não consegui me despedir às vezes, não dá tempo. Só, novamente, tem uma oração dos católicos, especificamente, não são evangélicos, evangélicos são cristãos também, né? Lógico, né? Eram protestantes que se dividiam, o cristianismo ficou católicos e protestantes de um lado e católico do outro. O católico é aquele que diz, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna, apenas uma, né? O que mais? Santa Igreja Católica, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, Deus, nosso Senhor, né? E foi concebido no poder do Espírito Santo, da Virgem Maria, enfim. Esse é o catolicismo, que é cristianismo. Por isso que as pessoas são chamadas cristãos. Por isso que rezam o creio. Espírita é espírita, cristão é cristão. Vamos separar as coisas. O Papa é o demônio. Chico Xavier teria sido executado como terrorista comunista pelo que ele fez, pelo ataque que ele promoveu durante 50 anos à fé católica cristã. Cristã, não só católica. Tá bom? Porque o espiritismo não tem absolutamente nada. Ela faz o tempo todo negar a fé cristã. Como eu disse, se você for lá e disser que quer destruir a identidade lá do americano, você vai ser morto lá. Mas aqui no Brasil pode. O cara fala e ataca a nossa principal identidade, que é o cristianismo, e fica por isso mesmo. Com a desculpa que é uma boa pessoa, que está fazendo caridade, e nós precisamos separar o joio do trigo. Então não é porque um ídolo da gente cometeu erros, que faz coisas erradas, porque às vezes que a doutrina espiritual é ruim. Né? Quem gosta do espiritismo gosta, quem não gosta, não gosta. Mas é importante saber o quão grave é o que o Chico Xavier fez. E é importante por quê? Porque é Bolsonaro do lado de Deus, do lado de todas as religiões, e do outro lado quem? Lula e todos os outros 50 partidos políticos do Brasil. Do lado de quem? Do anticristo. É disso que nós estamos falando aqui. Isso é política, tá bom? Todos os outros partidos que existem no Brasil, com exceção dessa aliança agora aí, e esse patriota que eu estou falando aí, todos os outros, mais ou menos, né, todos os outros são partidos comunistas que defendem a doutrina do anticristo. Então, por que falar de religião não é política? De onde vocês tiraram isso? Então aí pede para eu mudar o assunto é esse.
E isso é política, ok? Grande abraço a todos, namastê, fique com Deus, luzinha, estrelinha, cor-de-rosa. Hoje eu tô calminho, porque não pode falar, não pode ficar bravo, porque a pessoa fica nervosinha. Tá bom? Grande abraço a todos, pessoal. Deus abençoe vocês. Um ótimo ano novamente. Muito obrigado pelas doações aqui no nosso canal, pessoal. Muito obrigado. Devagarinho, o pessoal está vindo, está ajudando. Nós vamos ter novidade aqui em breve, viu? As doações estão vindo aos pouquinhos. Não dá para fazer muita coisa que chegou. Como eu falei, foi pouco mais de R$5.000 que chegou no primeiro mês. Vamos ver se esse mês continua chegando, tá bom? Muito obrigado a vocês todos. Fiquem com Deus.